E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Essa aula agora é uma aula extra, especialmente pensada para a PGM Curitiba, tá? Nós estamos com um curso para esta PGM, nesse curso tem Direito Financeiro, e lá em Direito Financeiro eu fiz um planejamento de vários temas para a gente abordar, e eu coloquei alguns além da nossa carga horária do curso, que é justamente aqui para eu trazer também para o canal do Revisão PGE, beleza? Então, se você está fazendo o nosso curso da PGM Curitiba, assista a essas aulas, porque elas são importantes para a sua prova, beleza? E se você não está fazendo o nosso curso e está só assistindo aqui, assiste também que você vai aprender coisa legal aqui nessa aula hoje, beleza? Então vamos lá, vamos falar de plano plurianual, beleza? Olha só, o plano plurianual, ele faz parte do sistema orçamentário brasileiro, que prevê 3 leis orçamentárias, tá? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, beleza? Primeira coisa, não existe uma necessária hierarquia normativa entre essas leis, tá? O que existe, sim, é uma hierarquia lógica, tá? Por que eu digo que não tem hierarquia normativa? Porque a PPA não é superior à LDA. Todas são leis ordinárias, tá? Mas existe uma ordem lógica que nós vamos entender ao longo desses 3 encontros aqui, em que a gente vai analisar a PPA, a LDO e a LOA. Outra coisa, esse sistema está previsto na Constituição Federal, mas aplicamos o princípio da simetria aqui, tá? Ou seja, os estados e municípios e o DF também usam esse mesmo sistema. Tudo que eu falar nessa nossa aula em que eu não fizer uma ressalva, quer dizer que se aplica para a União e se aplica para o município de Curitiba. Quando for diferente no município de Curitiba, aí eu vou fazer a ressalva aqui para você. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro, todas essas 3 leis aqui são leis ordinárias, conforme nós podemos perceber no artigo 165 da Constituição. A iniciativa é exclusiva do chefe do Poder Executivo, na União, presidente, nos estados, governador e nos municípios, inclusive o município de Curitiba, prefeito do município. Perfeito. Cada ente federativo elabora o seu próprio orçamento, tá? Então, assim, não é que o orçamento do município de Curitiba está vinculado ao orçamento do estado do Paraná ou da União, não tá. Beleza? Claro que as verbas que estados e União passam para os municípios são essenciais e, inclusive, essas transferências já ficam com uma previsão de receita lá no orçamento municipal, beleza? Mas cada orçamento de cada ente federativo é absolutamente independente e isso faz parte da nossa própria ideia de sistema federativo, tá? Os prazos, exercício financeiro, vigência, elaboração e organização deve ser estabelecido por lei complementar, tá? Então eu já quero que você saiba fazer essa diferença. O plano plurianual é uma lei ordinária. Contudo, podemos ter uma lei complementar prevendo quais são as regras que regem o plano plurianual, ou melhor dizendo, quais são as regras que regem a elaboração do plano plurianual. Para ficar na exata expressão usada pelo Constituinte é prazo, exercício financeiro, vigência, elaboração e organização. Nós temos essa lei complementar aqui de um modo perfeito, não. Nós temos algumas normas na Lei de Responsabilidade Fiscal e muita coisa na ADCT, tá? Porque o Constituinte colocou na ADCT até que fosse feita a lei complementar. Como não foi feita a lei complementar até hoje, ainda estão na ADCT muitas regras sobre como fazer o PPA, a LDO e a LOA. Perfeito? Feita essa introduçãozinha, e lembrando, aqui está no artigo 35, parágrafo 2º da ADCT. Feita essa introdução, vamos falar agora especificamente do plano plurianual. Olha só, previsão dele está no parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição. A lei que instituir o PPA estabelecerá
de forma regionalizada. Eu deixei colorido aqui porque eu quero chamar sua atenção que aqui eu estou falando do PPA da União, tá? E olha só, o PPA da União é feito de forma regionalizada. Quer dizer que a gente faz um PPA para cada região do Brasil? Não. Quer dizer que a gente faz um PPA só, mas esse PPA ele traz normas específicas para a região norte, para o nordeste, para o sul, perfeito? Ele traz previsões específicas para cada região do Brasil, para que nós tenhamos um planejamento de médio prazo, que essa é a ideia do PPA, que nós tenhamos um planejamento de médio prazo, mas conforme as realidades específicas das diversas regiões do Brasil. Então, forma regionalizada. E prevê o quê? As diretrizes, objetivos e metas, tá? Eu sei que é um pouco estúpido ter que ficar memorizando palavras específicas, mas às vezes os examinadores de concurso cobram, tá? Então, em se tratando de PPA, você tem que memorizar que o PPA ele trata do DOM, tá? DOM é o quê? Diretrizes, objetivos e metas. Do que? Da administração pública federal para as despesas de capital, tá? Nós teremos uma aula, já falei isso para o pessoal do curso, nós teremos uma aula só para tratar de despesa pública, e lá nós veremos o conceito de despesa de capital, que não se confunde com as despesas correntes, tá? Mas não é o momento agora. No momento agora, você só vai memorizar que o plano plurianual, ele trata dos diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas a programas de duração continuada, tá? Essa é a previsão do PPA da União, mas o PPA do município de Curitiba tem peculiaridades, tá? Então, vamos analisar a previsão na Lei Orgânica do município de Curitiba. Olha só, a Lei Orgânica aqui, artigo 125, parágrafo 1º. Vamos lá. A lei que instituir o PPA estabelecerá diretrizes, objetivos e metas. Mesma coisa do federal. Até aqui estamos tranquilos. Da administração municipal, obviamente, direta e indireta, abrangendo, agora vem a diferença que eu deixei em vermelho para destacar para você aqui no visual, abrangendo programas de manutenção e expansão das ações de governo e outras delas decorrentes. Olha só, o PPA federal, ele vai falar das despesas de capital. O PPA municipal de Curitiba fala de programas de manutenção e expansão de ações de governo, tá? Então, tem objetos diferentes, o PPA federal e o PPA de Curitiba. Você precisa prestar atenção nisso. Então, além dos programas de manutenção e expansão das ações de governo e outras delas decorrentes, e para as despesas de duração continuada, como também estava previsto aqui os programas de duração continuada na esfera federal. Na esfera municipal é mais abrangente o termo, tá? Olha só, fala despesas de duração continuada. E aí eu vou trazer um exemplo que você vai entender. Contratar procurador do município, como Curitiba quer fazer agora através desse concurso, não é um programa por si só. A gente pode ter o Programa Municipal de Expansão da Advocacia Pública, alguma coisa assim. Mas só contratar um procurador não é um programa. Então, contratar um procurador federal ou um advogado da União não precisa estar previsto no PPA da União. Por que não? Porque não é despesa de capital e não é programa de duração continuada contratar um advogado público. Já o município de Curitiba precisa prever esse concurso público e essas contratações do PPA. Por quê? Porque quando a gente vai contratar um servidor público, e o advogado público obviamente é um servidor, nós estamos falando de uma despesa de duração continuada, que no conceito lá da LRF, a despesa de duração continuada é aquela que dura mais de 2 exercícios, ou seja, mais de 2 anos, né? Então, essa despesa para contratar um procurador municipal vai durar mais de 2 anos? Vai, provavelmente vai durar 35, 40 anos até esse procurador se aposentar. E mesmo depois disso ainda permanece, mas durante os proventos de aposentadoria. Então, é sim uma despesa de duração continuada. Então, olha só, contratação de servidor público no município de Curitiba precisa de previsão na PPA, tá?
é uma interpretação que a gente chega através aqui da Lei Orgânica de Curitiba. Isso é bem excepcional, na verdade é a primeira lei orgânica que eu vejo com essa previsão específica das que eu já estudei. Obviamente que eu não estudei todas, né? São 5.000 no Brasil. Perfeito? Vamos lá. Voltando para a Constituição Federal. Artigo 165, parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o PPA e apreciados pelo Congresso Nacional. Essa é mais uma função do PPA que veio meio perdidinho aqui no parágrafo 4º, tá? Os programas federais, tanto os nacionais quanto os regionais ou os setoriais, que estiverem previstos na Constituição, eles devem ser elaborados de acordo com o plano plurianual. Para entender isso melhor, a gente precisa analisar um julgado que é bem antigo, de 94, mas cujo entendimento ainda é atual. Olha só. Estão sob reserva de lei os planos e programas nacionais, regionais e setoriais a que se refere os artigos 48, inciso 4 e 165, parágrafo 4º, que é o que a gente acabou de ler, da Constituição. Beleza. A. Os que implicam em investimentos ou despesas para a União, e neste caso necessariamente inseridos no seu orçamento. Então, olha só, e o que estão sobre a reserva de lei, que necessariamente precisamos ter uma lei? Os planos e programas que tenham despesas e os que, ainda que não impliquem investimento ou despesa da União, estejam previstos na Constituição Federal. Então, os programas previstos na Constituição e todos aqueles que acarretarem despesas precisam de expressa previsão legal. Perfeito? Consequentemente, os demais planos e programas governamentais não estão sobre a reserva de lei. Perfeito? Se julgado aqui só para a gente explicar esse detalhe sobre os programas governamentais, vamos seguindo. Mais um parágrafo constitucional, dessa vez o primeiro do artigo 167. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Ou seja, quer fazer um investimento e esse investimento dura mais que um exercício financeiro, tem que estar no PPA. Beleza? Se não tiver no PPA, pode estar em uma lei que autorize a inclusão onde? A inclusão no próprio PPA, obviamente. A gente vai ter que fazer uma lei de emenda ao PPA para colocar esse investimento que ultrapasse um exercício financeiro. Seguindo. A vigência do PPA é de 4 anos, tá? Exceção à regra aqui, porque as outras duas leis orçamentárias têm vigência de 1 ano apenas, o PPA são 4. Iniciando sua execução no 2º ano do mandato do chefe do Poder Executivo e encerrando-a no 1º ano do mandato do próximo dirigente eleito, tá? Então, olha só, vamos ficar aqui no exemplo do governo federal para ficar mais fácil. O governo atual, e eu estou gravando esse vídeo aqui, obviamente, em 2019, o governo atual, ele ainda não elaborou um PPA. Ele está usando, o governo Bolsonaro está usando o PPA do governo Michel Temer. Na verdade, o PPA do governo Dilma, né, que foi feito lá em 2015, aprovado e começou a viger em 2016. Esse PPA, ele começa a viger no 2º ano do mandato, ou seja, quando a gente estava lá no governo Dilma, ele começou em 2016, aí veio 16, 17, 18 e pega o 1º ano do governo Bolsonaro, 19. Só a partir de 1º de janeiro de 2020 é que nós teremos já a vigência do novo PPA, esse sim já elaborado pelo governo Bolsonaro. Beleza? Então esses 4 anos eles não coincidem exatamente com o mandato do governador, do prefeito ou do presidente da República. Beleza? E como é que é na União aqui, esses prazos para elaboração da PPA? Olha só, mais uma vez eu faço a ressalva, isso daqui vale para a União. Já já a gente vai ver como é que vale para Curitiba. O projeto de PPA será encaminhado pelo Poder Executivo até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. A Constituição usa essa expressão, eu vou pedir para você memorizá-la. 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. Qual que é o dia exato disso? É o dia 31 de agosto, tá?
e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, que encerra dia 22 de dezembro. Ou seja, o presidente da República, que como nós vimos, tem o poder de iniciativa para fazer esse projeto de lei da PPA, ele deve mandar esse projeto de PPA até o dia 31 de agosto. E o Congresso Nacional deve analisá-lo e votá-lo até o dia 22 de dezembro. Isso é o que vale para a União. E para Curitiba, voltamos para a lei orgânica. Artigo 126, inciso 1. O projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato do prefeito subsequente será encaminhado até 30 de setembro do primeiro exercício financeiro do mandato e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então veja, a data para que a Câmara de Vereadores de Curitiba analise o PPA é o mesmo término final que nós temos na União. Só que o termo inicial, ou seja, aquela data em que o prefeito manda para a Câmara de Vereadores o projeto de PPA é diferente aqui. É dia 30 de setembro, tá? Para isso ficar de um jeitinho bem esquematizado e a gente finalizar essa aula, eu fiz essa tabela aqui, só para você ver essas diferenças de data, tá? Então, olha só. O PPA na União é 31 de agosto a 22 de dezembro. E em Curitiba é 30 de setembro e o término final é o mesmo, 22 de dezembro. As demais datas nós vamos ver nos próximos encontros. Beleza? Por essa aula é isso. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like e vamos juntos.